Olá, tudo bem? Mais um episódio do nosso Giro de Negócios. Giro de Negócios, que é um bate-papo com profissionais. Hoje eu estou aqui com o Igor Gomes, profissional aí da área de psicologia. E a gente vai bater um papo bem legal. O Giro de Negócios bate esse papo com profissionais que estão tendo destaque. A gente troca experiências, Igor, e contribui um pouco, né, com as suas vivências, né, os seus casos aí de sucesso aí na sua profissão, tá bom? Agradeço muito você ter aceito o convite, né? E eu também me apresentar para as pessoas que, né, estão chegando agora. Eu sou o Ítalo Paiva. Quero agradecer pessoas também que sempre dão feedback, né, sobre esses nossos programas que a gente vem gravando, né, do Giro de Negócios. E eu estou muito feliz, Igor, né, por estar contribuindo com algumas, né, com profissionais aí, com algumas pessoas que buscam aqui no nosso conteúdo, né, conhecimentos e adquirir novas experiências, não é assim? Isso mesmo. Muito Legal, Ítalo. obrigado, a fala é sua, Igor. Legal, Ítalo. Eu que agradeço, né, o convite. É muito bacana estar vivendo esse momento aqui. Quero te parabenizar por estar oportunizando isso para as pessoas, né? Eu sou muito fã de quem vai lá e de alguma forma contribui com o desenvolvimento do outro. Afinal de contas, o psicólogo ele é fã disso, né? E eu sou essa pessoa, né, que busco aí em alguns canais contribuir com o desenvolvimento de pessoas, trazer conteúdo que possa agregar. Afinal de contas, é isso que as pessoas buscam hoje, né? Um conteúdo que agregue e um conteúdo de fácil acesso. E esse canal, com certeza, é um canal de fácil acesso, né? Todas as pessoas, elas buscam aí o meio digital para obter informações. Então, assim, eu quero agradecer e quero te parabenizar Obrigado. inicialmente por essa oportunidade que você Iniciativa, está né? dando, essa iniciativa, né? Obrigado, Igor. E para iniciar, grande Igor, eu, eu queria falar com você, né, para as pessoas que já lhe conhecem, mas não sabem da história do todo, né? A gente Verdade. sempre inicia nosso programa falando sobre ali o berço familiar, onde foi que você nasceu, se você é aqui de Fortaleza mesmo. Eu já sei, viu? Eu já sei que eu e o Igor, a gente é amigo desde criança. Verdade. Esse Desde, grande reencontro, né, Ítalo, desde aqui? pequeno, desde que eu me entendo por Verdade, gente, verdade. né? E aí eu queria que você falasse, né? Se é aqui de Fortaleza mesmo, seu pai, sua mãe, irmãos. Sim, sim. Fala um pouquinho mais próximo aqui. Bacana o que o Ítalo está falando, que de fato assim, é um grande reencontro a gente estar aqui hoje, né? Que a gente se conhece aí há, sei lá, mais de 20 anos, vamos falar para as pessoas não fazerem as contas da idade, né? Rapaz, eu acho que é mais de 30, viu, Igor? Verdade. Então, assim, sou de Fortaleza, assim, é bacana quando você me fala isso, né? Porque eu fico pensando, assim, da minha trajetória, né? Sou de Fortaleza, meus pais são de Fortaleza, né? E quando eu penso na minha trajetória, eu penso que eu sempre fui é, de estar próximo das pessoas, né? De buscar ajudar as pessoas, né? E eu ouvia muito isso na adolescência, que eu era um bom ouvinte, que eu era aquela pessoa que estava ali sempre ouvindo, né? E aí eu fui, ok, fui vivendo, fui buscando outros caminhos, mas caminhos que não me distanciaram de estar próximo do outro, né? Além de psicólogo, eu também sou pedagogo, então eu já tinha tido outros contatos com pessoas e foi cada vez mais me tendo o desejo de contribuir de alguma forma com as pessoas. E aí essa caminhada da adolescência, da vida adulta, faz com que hoje eu tenha certeza que eu estou no caminho certo, de estar ali contribuindo com o desenvolvimento de pessoas, de estar ali contribuindo com a saúde mental das pessoas, né, quando a gente fala da psicologia, e cada vez mais eu busco isso. Tu falando tudo isso aí, na minha mente, vai voltando, né, as memórias. Eu e você, a gente sempre teve uma boa relação, né? Eu sempre, analisando assim de fora, eu sempre vi você como bom amigo das pessoas. Concorda? Sim, Porque sim. geralmente a gente participa de panelinhas, de grupinhos, né? Mas Eu tu vou era ser no essa geral, né? palavra. Exatamente, Tu percebe exatamente. isso? Sim, E a gente também estudou no Dorotés, né? Não na mesma isso. sala. A gente estudou no Dorotés e eu tenho essa memória de que você sempre foi bom amigo de várias tribos, Sim, né? Nunca foi, só esse grupinho aqui exatamente, específico, não é assim? exatamente. Exatamente. E até hoje é assim, né, Ítalo? Eu O bom acho que ouvinte, o né? bom ouvinte, exatamente. Eu acho que quando você escolhe trabalhar com pessoas,
É justamente isso. Você tem que entender que as pessoas são diferentes e que você está ali para acolher essas pessoas, né? Então, eu acho que isso vem muito da minha história de vida mesmo, como você está falando. E é uma coisa que nem é forçada e nem técnica, que na época não tinha como tu Exatamente. saber, né? Não tinha. É uma coisa que vem de dentro de ti, né? Vem Exatamente. essa aptidão, né? Igor, e como é assim, irmãos, família? Tu se inspirou em alguém da tua família, no teu pai? E aí fala um pouquinho da escola, né? Onde foi que você estudou? Qual foi o bairro que você nasceu e se criou, né? Eu nasci no Joaquim Távora, né? Piedade, que é de onde a gente Piedade se é a conhece. igreja, né? Pra quem não sabe, a Piedade é a igreja, Exatamente. Que né? O bairro é Joaquim Távora. Exatamente. E eu me inspirei sim, assim, eu me inspirei no meu pai por sempre ser determinado. Acho que eu sempre busquei fazer as coisas da melhor forma, ter determinação, né? Me inspirei também um pouco no meu irmão, que sempre foi aquele que trabalhou muito cedo, que buscou fazer, ter os seus próprios méritos, né? Acho que, na verdade, assim, a minha família toda sempre me deu esse suporte. Teu irmão, Igor, ele é um pouco mais velho do que você. Ele tem quantos anos? A diferença é de 5 anos. 5 anos. Mas, bicho, realmente eu não lembro do teu irmão brincando com a gente ali na rua. É sempre trabalhando, viu? É sempre trabalhando. E eu acho que, assim, acaba que também as pessoas tendo personalidades diferentes, tendo escolhas diferentes, né? Não, mas tá tudo certo. Com certeza. E como você disse, eu sempre fui aquela pessoa de estar ali próximo de vários grupos, sempre gostei de fazer parte, né? Mas eu digo assim, ele sempre trabalhando. Sim. A minha visão agora, sim, né? Roupinha de farda de empresas, sim, né? Exatamente. Sempre trabalhando, teu irmão. Exatamente. E aí, como é que foi aí essa parte da escola pra você? Algum amigo também, alguma amiga te induziu a tu escolher fazer essa escolha na época da faculdade? Assim, a gente falando um pouco de colégio, né? Eu sempre tive uma formação muito humana, eu diria, né? Que aí eu acho que, mais uma vez, né? Tudo contribui para onde eu estou hoje, para o caminho que eu estou seguindo. Puxa mais assim, Igão, para o caminho que eu estou seguindo. E aí eu sempre tive uma formação muito humana, eu sempre estudei em colégios que de fato valorizavam o ser humano, né? Que davam essas oportunidades, você vivenciar coisas que fizessem com que você desenvolvesse esse lado humano, né? E aí a minha escolha... Tu sentiu isso na escola? Total. Tu tinha essa percepção, né? Tinha essa percepção. E hoje eu tenho mais certeza ainda de que eu tive essa oportunidade de estudar em escolas que valorizavam o ser humano, né? Que tu não era só um número, né? Não era só um número. E que a gente sabe que é importante, sim, né? A gente entender de números, a gente ter um lucro em algum momento, né? Como a gente fala de empresas. Eu digo assim, porque hoje você vê a escola que só vê número. Por exemplo, tantos alunos, ele não conhece o aluno pelo nome. Exatamente. Como é que ele... Da história família, de vida, da aproximação do aluno, não é? Eles, na verdade, preparam o aluno para passar num vestibular, para passar num Enem, enfim, né? E esquecem dessa parte de desenvolvimento. Por isso que hoje, e aí já chegando um pouco aí sobre a história do adoecimento, por isso que hoje as pessoas estão tão adoecidas, porque elas já começam uma competitividade na escola muito cedo. E que ok, é necessário que a gente tenha essa competitividade, a gente entenda porque o mercado, quando a pessoa, na verdade, quando o ser humano crescer, ele vai precisar entender essas coisas. Mas será que eles precisam entender logo cedo? Tão cedo, né? Tão cedo, ser esse número mesmo? Ou será que a gente pode tratar aí de algo do lado mais humano, de entender as necessidades daquela pessoa, daquele aluno, daquela criança, muitas vezes, né? Entendi. Eu estudei, como eu disse, no mesmo colégio com você e realmente o Dorotés ele era mais humanizado. Ele não era uma indústria de... Ele não era... O Dorotés foi onde a gente concluiu o colégio, né? Ele não era uma indústria de ensino, né? Exatamente. Realmente deixava a gente bem livre para escolher. E que nada contra. Eu acho que as pessoas, os pais, elas fazem essa escolha para os filhos. Mas será que essa escolha ela não pode ser pensada de uma forma balanceada? De um colégio que seja meio termo, que se preocupe sim, obviamente, que é um objetivo, se preocupar como é que o menino vai se dar, vai passar no Enem, como é que ele vai sair nas provas de um vestibular, como é que ele vai se preparar, mas
o lado humano, ele é importante. E as pessoas, então, elas estão esquecendo disso. Mas, cara, você falando tudo isso, as ideias que estavam soltas na minha mente estão se organizando. Pois se eu te disser que foi o melhor colégio que eu estudei e que eu fui o que eu fui mais feliz, realmente. Eu não tenho dúvidas, porque eu Tu também, também? eu também compartilho da mesma ideia. E é porque eu já estudei em vários Vários colégios. colégios. E assim, o Dorotéias, que é um colégio que a gente está falando aqui, que a gente pode sim fazer propaganda do Dorotéias, né? Um colégio que nem existe mais até. Ele foi um dos melhores colégios que eu já, digamos, vivi, né? Porque a gente acabou que não só estudando, a gente vivia muita coisa lá. Eu lembro né? do último dia de aula e eu ficava, meu Deus, e agora, cara? Parecia aqueles filmes, viu, Jonathan? Meu Deus, como é que vai Como ser é que vai ser amanhã? depois daqui, né? Próximo ano, cara, o que é que eu... Não sei se tu pensou assim também. Porque pra mim, cara, foi o melhor, não foi um dos melhores, não, foi o melhor. E você falando aí, realmente o colégio, que é onde a criança é feliz, Isso, né? Ele guarda as melhores lembranças. exatamente. Pensou o cara ser forçado a ir pra um lugar que ele não gosta, ser forçado a estar num ambiente que ele não gosta das pessoas, do lugar, do método de ensino, deve ser horrível, né? Com Ainda certeza. bem que eu não vivi isso. Que bom que a gente compartilha desse mesmo sentimento. Pronto. Aí, Igor, na época que você terminou o colégio, como foi que você escolheu, assim? Foi por gostar? Foi pensando em dinheiro? Foi por ter feito uma análise de mercado? Você tinha um teste de aptidão, né? Era. Exatamente. Como eu falei anteriormente, eu também sou pedagogo. Inicialmente, eu terminei o curso de pedagogia e comecei a dar treinamentos, a dar aula mesmo. Eu tive experiência com sala de aula, em escola, né? Com crianças até. E aquilo ali era ok, eu gostava, como eu gosto muito hoje, né? Uma das coisas que eu gosto bastante de fazer é dar treinamento, estar com pessoas, enfim. Mas eu sabia que eu podia ir mais além. E aí foi quando eu tive aí o desejo de fazer psicologia, né? De cursar Tu psicologia. terminou uma para entrar na outra? Não, eu terminei. Na verdade, sim, nesse meio termo ainda teve uma outra formação que é marketing. Ah, foi. Olha aí, boa. Então eu tenho pedagogia, marketing, depois que veio a psicologia. O E eu, marketing está em tudo, né, Igor? com certeza, e hoje mais do que nunca, Mais né, do que Ítalo? nunca. E eu diria Uma boa escolha. e eu diria que, assim, por ser novo na época, eu não montei essa estratégia, né, do que é que eu vou fazer primeiro, do que é que eu vou fazer depois. Mas hoje eu vejo que a caminhada ela foi certa. Mas, Igor, não, nada é por acaso. Com Sim, certeza, é um diferencial que você tem de ser um cara centrado, de enxergar as oportunidades, né? E aí não foi por acaso, não, pode ter certeza. com certeza. E aí depois, né, me formei em psicologia. Hoje eu já tenho, inclusive, uma especialização, né? Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, que é dentro da psicologia clínica, porque hoje, além da clínica, eu também sou psicólogo organizacional, né? Trabalhei em RH há mais de 20 anos, mas hoje eu estou bastante focado também na clínica, né? Que foi por isso que eu fiz a especialização, para que eu tivesse mais conhecimento dentro da psicologia clínica. Certo, certo. Para você que está assistindo, né? E quer bater um papo com o Igor, aqui na descrição desse vídeo vai ter o Instagram dele, os contatos, tá bom? Fica tranquilo que a gente vai colocar tudo bem organizado aí para você ter acesso ao Igor né, e de repente eu tenho certeza que ele tá de braços abertos aí para tirar Com dúvidas. certeza, com certeza. Igor, e nesse meio tempo aí que você terminou um curso e outro, aí você trabalhando em empresas, você já teve várias experiências, fala aí um pouquinho dessa bagagem que você vem trazendo aí contigo. Como eu já falei, eu estou há mais de 20 anos trabalhando com o RH, eu já trabalhei em todos os ramos que você possa imaginar, desde educação, comércio, fast food, saúde, que é onde eu estou hoje, não é? Então, assim, é uma grande bagagem que, mais uma vez, né, uma coisa contribui com a outra, porque hoje eu estou também na clínica, além da psicologia organizacional, e você tem contato com pessoas, você conhece cada vez mais,
né, do ser humano, dos comportamentos. Quando tu né? olha assim, tu já sabe, né? Só do jeito de andar, né? Assim, as pessoas ficam dizendo, eu vou falar com um psicólogo e eu já sei que ele estava fazendo a leitura. Não, gente, não é assim. A gente não vive fazendo leitura das pessoas, avaliando É pessoas. o tempo todinho, né? Não é assim não, né? Não, não é bem assim, não. Apesar de ser algo que a gente tem uma certa facilidade, né? Mas não é bem Mas assim. eu vou logo falar por mim, viu? O cabo chega perto de mim com aquelas com rapaz, esse cabo é doido. Tem essa história da fama de que o psicólogo, ele, né, tem sempre alguma coisa aí da loucura, não é? Não, eu digo não é nem o psicólogo, eu digo é a pessoa que se aproxima. Às vezes a gente faz Tá, a leitura, entendi, né? entendi, Rapaz, esse entendi. cara aí não é estranho, né? Mas acho que o psicólogo, claro que ele tem que iniciar, né? Ele deixa o cara falar. Sim. Minha esposa que diz que quando ela começou a fazer terapia, e ela diz que é impressionante quando ela senta, aí ela flui. Sim. Sozinha ela começa a desenvolver ali, eu não sei se é alguma técnica que É que, na verdade, né, Ítalo, é o espaço ali, o espaço é diferente, é né? propício pra set, isso, né? o set terapêutico, ele é diferente, ele vai te permitir a falar algo que você até já falou para outras pessoas, mas você não conseguiu se ouvir. E no set terapêutico você tem essa facilidade de ouvir. É diferente quando eu tô falando, até porque você sabe que você está falando para uma pessoa, para um profissional, que é o psicólogo, está ali para te acolher, está ali para te ouvir sem julgamento, está ali para contribuir a buscar algo, uma solução para te trazer mais conforto, que é esse o objetivo, né? E assim, já falando um pouco sobre a psicologia, o set terapêutico, né? A gente tem tido muita procura, eu digo a gente, porque eu tenho muitos amigos psicólogos e a gente Claro. compartilha da mesma ideia, né? De pessoas que trabalham, né? De empresários que estão aí nas grandes empresas, né? Que têm uma grande responsabilidade, mas que negligenciam o cuidado com a saúde mental. E eu acho que a gente teve um grande ganho com a pandemia. A gente não pode deixar de falar da pandemia, obviamente, né? Que a gente sabe que a gente teve uma evolução, as coisas mudaram, a gente voltou aí ao normal, mas a gente não pode deixar de falar da pandemia porque foi um marco, né? E as pessoas começaram a perceber da importância do psicólogo, da importância de cuidar da saúde mental. Total, total. E você que está nos assistindo, a importância de ter o Igor aqui conosco hoje é para falar desse momento, né? Que a gente está vivendo agora. Não vamos falar daqui a 5 anos, não, que é muito tempo, mas nos próximos 2 anos, né, a tendência do mercado, a tendência das pessoas, o que elas estão consumindo, Sim. né? E não só a pandemia, mas essa história das telas Sim. para as crianças, Sim. para os adultos, né? Eu, que tenho uma equipe comigo, né, de mais de 10 pessoas, cara, se tu não te organizar, se tu não organizar a tua ideia ali, tu acorda no celular, dorme no celular e a produtividade, ó, Sim. Sim. cada vez menor, né? Como é que tu vê isso, Igor, nas residências, nas empresas, na sociedade? Eu vejo que não deixa de ser uma facilidade a história de você ter um celular, de você ter acesso às telas, né? Mas que tem que se ter um cuidado, né? Porque as pessoas, elas estão se tornando dependentes das telas, né? E aí é onde está entrando toda a situação do adoecimento, das pessoas não se perceberem, né? De perderem a sensibilidade, de não terem o mínimo sentimento por algumas coisas, porque, vamos lá, se você está ali lidando com pessoa, né, de uma forma digital, por um acesso a uma tela, obviamente que vai ser diferente de um contato físico. E as pessoas, elas estão substituindo esse contato. Estão Essa perdendo, facilidade, né? estão perdendo Essa esse contato. sensibilidade. E aí a gente estava até conversando agora há pouco, né, nos bastidores, falando sobre essa necessidade que a gente tem de se perceber como ser humano. E que tipo de ser humano sou eu que estou tendo contato somente com telas? Não que a gente não possa ter. Obviamente que a gente tem que usufruir desse benefício, que mais uma vez, a gente teve aí um grande ganho com a pandemia, quando a gente percebeu que a gente pode sim falar com pessoas que estão em outros países, em outros estados, né, em uma distância física maior,
que a gente pode fazer uma reunião, a gente pode fazer uma chamada de vídeo, mas que se eu estou aqui, se eu posso te encontrar, hoje as pessoas, então, elas não fazem ligações umas para as outras. No dia do aniversário, as pessoas fazem o quê? Elas mandam uma mensagem no WhatsApp, elas fazem uma postagem no Instagram e acham que está tudo ok. Será que se isso de fato faz com que eu me aproxime ou me distancie das pessoas? Essa situação de estar postando, eu estou fazendo ali meio que uma obrigação. Por quê? Porque eu tenho que estar nas redes sociais, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu estou lá parabenizando o outro, mas e por que eu não vou lá, não ligo, não encontro as pessoas? Verdade, verdade. O cara vai lá, marca o amigo, né? Manda uma mensagem de texto, acabou. E às vezes o amigo também não quer nem proximidade, viu, o Jonathan? O cara marca o outro, né? Mandou uma mensagem, parabéns, né? Pronto, fiz a minha parte, né? Pensou, né, cara? E aí a gente está perdendo muito. E é tão gostoso, contato, né? Receber um presente, receber um abraço. Receber um abraço, que a gente faz passou toda a diferença. tanto tempo aí sem poder dar abraço, né? O quanto a gente sentiu falta desse contato e que esse contato ele meio que se perdeu. Aí a gente fala mais uma vez, né? De que a gente teve muitos benefícios, mas a gente perdeu também muita coisa. Igual a tua especialidade lá no teu atendimento, né? No teu consultório. O que é que ele cuida, né? Como é a tua especialidade? Certo. Como eu falei, eu hoje sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, né? Esse é o que você está focando nesse momento. Na clínica eu atendo como especialista em terapia cognitivo-comportamental. O que é que um psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental faz? Ele contribui com o processo, né, de entendimento das emoções, né? Na verdade Muito bom. É uma parceria, né? Eu diria que o processo de psicoterapia ele é um processo de parceria. As pessoas às vezes dizem, eu estou fazendo terapia, mas não estou vendo resultado. Não está tendo efeito nenhum. Dentro da psicoterapia, nós, como o nome já diz, terapia cognitivo-comportamental, né, nós entendemos aí junto com o paciente sobre o cognitivo, né, sobre o comportamento. Porque, Ítalo, é importante a gente entender que tudo inicia pelo nosso pensamento. E a gente foca muito sobre o pensamento, sobre, eu estou aqui pensando em algo, mas se tudo que eu penso verdadeiramente é? Então, é muito aí nesse caminho, né, sobre o pensamento que a gente atende na clínica. E, mais uma vez, eu diria que esse processo é um processo que ele é feito não só pelo psicólogo, mas muito mais pelo paciente. E por que eu digo muito mais pelo paciente? Para ele se achar? Também, mas porque o paciente, dentro do processo de psicoterapia, nós utilizamos de ferramentas, utilizamos de técnicas que vai para além do processo do SED terapêutico. Quando eu acabo aqui o processo de psicoterapia, é importante que ele dê uma continuidade. Porque qual é o objetivo de um acompanhamento de um psicólogo? Que o paciente ele saiba lidar com suas emoções. Pois é, eu anotei duas coisas aqui, ó, que eu percebo, Igor, eu queria que você comentasse. Como eu tenho milhares de clientes que têm empresas, que têm negócios, é um vai e vem de ideias, é um vai e vem de... Aí uma quantidade muito grande de pessoas chegam na minha rede social procurando ainda se achar. Eles não se conhecem, eles não... É mais ou menos isso que você está... Com certeza. Aí nisso cria-se uma ansiedade. Ele fica pensando ali no que pode acontecer ou o que não vai acontecer. Nem, como tu disse, às vezes 2% do que ele pensava não é irreal. É mais ou menos isso que você está... É isso mesmo. Eu quis trazer aqui um pouco como é que funciona a psicoterapia dentro da terapia cognitivo-comportamental, mas o processo de psicoterapia, independente do que a gente chama de abordagem, né, ele é esse. O que é o processo de psicoterapia? É contribuir com o processo de autoconhecimento do paciente. E o que é esse processo de autoconhecimento? É você se conhecer, como o nome já diz, autoconhecimento.
É você conhecer das suas emoções, você conhecer das suas crenças. O que são essas crenças? É a nossa história de vida. Desde que a gente nasceu, Tu traz isso também? com Sempre, certeza, né? sempre. Desde que a gente nasceu, a gente foi tendo convívio com algumas pessoas, com alguns grupos, mas muito mais com a nossa família, e a gente foi acreditando em algumas coisas que fez com que a gente levasse essa crença até os dias de hoje. Mas será que aquilo que eu acreditei de fato é? Será que se aquilo que eu acredito, não, que eu acredito de fato é isso mesmo? Ou será que não foi realmente desenvolvido pela minha vivência? E será se eu Cheio posso de mudar? paradigmas, né? E Ah, porque será se tem eu que ser posso assim, né? mudar? E é justamente onde dentro da psicoterapia a gente busca aí esse entendimento dessa crença. E o que a gente pode fazer para mudar essa crença? Rapaz, de uns 10 anos pra cá, né, cara? Tudo isso que você tá falando acontece demais no meu dia a dia. Né? As pessoas me abordam. Ah, não, cara, mas é muito difícil. Ah, eu tenho até um primo que hoje é sexta, né? No feriado tava falando comigo de que, ah, não, rapaz, eu já tentei, eu fico procurando. Ele é policial civil, né? Ele é servidor público. Eu fico procurando uma coisa e tudo, mas não consigo achar e tudo. Porque meio que na cabeça dele, o paradigma de que ele foi moldado para estudar, para trabalhar, para se aposentar, né? E aí eu percebo que ele tem essa dificuldade de entender que existe algo além de tudo isso, sabe, Igor? Sim, e aí esse paradigma que você está falando, que é a crença, né? As crenças. É justamente assim, Mas tá tudo é o que certo. você acredita como verdade absoluta, mas que não necessariamente é. E é onde a gente entra para que o paciente entenda que essas crenças é adquirida por algo do pai, por algo da mãe, pelo aquele convívio familiar. E aí o que a gente pode fazer, né, para contribuir com esse processo dessa crença que está te impedindo de algumas coisas, que está te trazendo um desconforto. É justamente isso que a gente busca, né? E isso acaba que trazendo aí reflexo para a vida pessoal, para a vida profissional, né? Muitas pessoas aí me procuram, né? Muitos profissionais, muitos empresários me procuram justamente porque estão com algum adoecimento e aquela história sempre foi assim, eu sempre me adaptei a essa situação e foi vivendo e chega um momento, e aí mais uma vez eu trago, que hoje as pessoas estão enxergando mais a necessidade desse cuidado com a saúde mental e procurando um profissional. É onde a gente vai junto lá contribuir com esse processo, né, de autoconhecimento. Muito E bom. aí você falou de ansiedade, é a palavra do momento, né? E as pessoas até falam assim, por falar mesmo, eu sou muito ansioso, eu estou muito ansioso. E Ítalo, a ansiedade ele é um processo natural. E é importante que nós tenhamos a ansiedade. Na verdade, é importante que nós tenhamos vários tipos de situações que nos trazem desconforto. A gente só precisa saber lidar com a situação que nos traz desconforto. Medo. Também. É um alerta, né? Mas o problema é que as pessoas elas não estão querendo mais ter sentimentos que geram desconforto. Eu não posso ter medo. Eu não posso. Ai, meu Por que Deus, que eu eu não estou posso? ansioso, eu tô com algum Eu problema. posso sim. E aí, dentro da psicoterapia, a gente É vai normal, saber né? lidar É com natural, isso. né, Igor? Mas aí, falando de ansiedade, É um pouco de. Eu vou até anotar que é um pouco de. Falta de inteligência emocional, tu acha? quando a gente fala de inteligência emocional, é justamente o saber lidar, né, com situações que, digamos, falando aqui de uma forma, né, até mais entendível, que lhe tiram do sério. Né? Eu não fui inteligente emocional porque eu não soube lidar com aquela situação. Então não tem nada a Porque eu ver, não não, né? soube... tem um pouco a ver. Você Né? lidar com as emoções que você está dizendo aí, ansiedade, medo. Eu penso que tem um pouco. Pelo menos eu como leigo, Não, mas né? tem um pouco a ver sim. Mas é porque durante muito tempo você falou que inteligência emocional você tem que ter inteligência emocional para você saber resolver um problema sem ter raiva, sem ter... durante muito tempo você falou sobre isso, né? E não deixa de ser, mas eu acho que quando a gente fala sobre ter conhecimento das suas emoções, administrar as suas emoções, né? Saber lidar com as suas emoções, é basicamente isso que você está querendo dizer. Entendi. Igor, e nessa tua profissão, né, nessa tua escolha,
Hoje você está buscando se colocar na parte de eventos, na parte de clínica. O que é que você hoje está buscando? Né? Quem é o cliente ideal, né? O paciente, chama o paciente também? Sim. O paciente ideal. Quem é que você de fato ajuda? Quando você fala de ajuda, era o que eu ia falar lá no início, né? Acho que eu não poderia deixar de falar sobre isso. Pode voltar, pode voltar. Que quando você fala de ajuda, eu estava procurando alguma forma de ajudar as pessoas, né, sobre a saúde mental, como é que eu podia trazer informações. E foi quando eu criei o Instagram, que daqui a pouco, na verdade, vai estar aí, né, o Instagram. Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Isso. Foi quando eu criei o Saudavelmente Psique, que é o meu Instagram, onde lá eu falo de saúde mental e desenvolvimento de pessoas. E o meu público é justamente esse, pessoas que buscam, né, alguma informação sobre saúde mental, desenvolvimento de pessoas, quando eu falo no Instagram. Mas quando a gente fala da clínica, né, hoje eu atendo pessoas que estão aí com alguma necessidade de algum distúrbio, né? Ou alguém que está sofrendo de ansiedade, está sofrendo de depressão. Nós temos algumas situações que a gente acaba que contribuindo aí nesse processo, né? Quais são os distúrbios mais frequentes hoje, assim, na sociedade? Ansiedade e depressão acho que hoje é o top 10 aí do adoecimento, né? Hoje as pessoas, quando a gente fala de ansiedade e depressão, já que a gente está falando aqui de um público de empresários, hoje a gente tem bastante pessoas que estão adoecidas, né? O burnout aí tá super em alta, eu diria. Fala aí o que é o burnout, para a galera que não sabe o que é. É o excesso de trabalho, né? É o trabalho excessivo, é aquela... É o cara que vai para casa pensando no trabalho, dorme pensando no trabalho. Também, exatamente. Que ele não consegue visualizar outras coisas da vida. Ele não consegue se desligar, né? Do trabalho, exatamente. Não busca aí algum lazer, algo que faça ele se sentir bem, algo pro seu bem-estar. Macho, ontem eu fui pra Beira-Mar caminhar com a minha esposa. A gente tem a Beira-Mar, né, daqui de Fortaleza. E na tua cidade, com certeza, tem uma praça, tem um lago, tem um rio. Aqui em Fortaleza, a gente, graças a Deus, tem as praias, né? Muita praia. A Beira-Mar, cara, que bom, bicho. O clima, as pessoas, tá tão bonito e tão gostoso uma caminhada. A gente fez de 4 quilômetros. Caminhada e deu uma corrida, tomamos uma água de coco. E isso é uma higiene mental, concorda aí? Sim. Você está conversando ali projetos, está conversando, planejando viagens, né? Sonhando, conversando coisas que às vezes tiro ela da rotina lá de trabalho e saio também da minha rotina e a gente vai, como você disse, viver um pouco coisas que nos dão prazer, né? Isso, buscar o seu bem-estar, não é, Ítalo? Voltando um pouquinho a falar do burnout, é aquela carga de trabalho, né? Um trabalho excessivo e as pessoas não percebem que aquele ambiente onde elas estão acaba sendo adoecedor. E aí eu falo um pouco sobre segurança psicológica. É de extrema importância que as pessoas entendam sobre essa temática. E o que é segurança psicológica? É você estar em um lugar que te faça se sentir bem, que faça com que você se sinta à vontade, com que você possa dar uma opinião. E a gente tem muito essa falta no ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho seguro psicologicamente é de extrema importância para que você tenha bons resultados, para que você consiga desenvolver o seu trabalho da melhor forma. E muitas pessoas estão adoecidas, né, sendo aí diagnosticadas com burnout, justamente porque trabalham num ambiente que faz com que elas não se sintam bem, com que elas vão obrigadas, né, elas não têm propósito de estarem lá, né? Pronto, sei que você falou de propósito. Cara, eu como empresário, né, e muitas pessoas que estão assistindo e que tentam fazer o máximo que podem para proporcionar um ambiente bom,
né, selecionando pessoas boas para dentro da sua empresa. Você não vai chegar e escolher uma pessoa ruim, né, do mal. Será também, Igor, que as pessoas estão enfraquecidas psicologicamente? Por exemplo, o cara às vezes... Porque assim, principalmente uma empresa que está crescendo. Meu amigo, não é não, Jonathan? É problema, é cliente... E às vezes discorda de um do outro, entra no cacete mesmo numa briga ali, mas não, com todo respeito. Aí o cara leva isso pro pessoal, bicho. A pessoa, cara, ele vai ficar doido mesmo. Não. Doido mesmo, literalmente. Porque numa empresa que está crescendo e numa empresa que tem resultados, cobra-se metas, cobra-se resultado, cobra-se atendimento, né? Então, eu concordo, tem que existir uma cobrança, mas você falou de algo que é de extrema importância também que se entenda, é levar para o lado pessoal. E a gente, durante muito tempo, a gente ouviu nas empresas, eu digo, ouviu porque eu já trabalhei em algumas empresas, que você quando chega na empresa, você deixa seus problemas lá fora. Deixa nada. Claro que não, nós somos seres integrais. Nós somos seres que temos a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, nós somos a mesma pessoa. Minha mãe, por exemplo, trabalhava, eu e meu irmão brigando dentro de casa, ligava no meio do expediente, não dá para separar as coisas. E tem que saber administrar. E aí é onde entra, né? Quando você é uma pessoa, que a gente usa o termo terapeutizada, né? Que você faz todo esse... Terapeutizada é o quê? A pessoa que faz um acompanhamento de psicoterapia. Sim. É o que está, nesse momento, tendo uma terapia. Não, quando a pessoa, ela de fato sabe... conhece as suas emoções, sabe lidar com as suas emoções. Ela consegue entender, né? Consegue entender, ela consegue lidar melhor com tais situações. Mas, mais uma vez, a história de levar para o lado pessoal, não tem como não levar para o lado pessoal, porque é o ser humano, né? Mas você tem que saber administrar aquelas situações e tem que falar quando estiver incomodando. É justamente isso. O cara não fala e fica guardando, né? Fica guardando, mas... essa fala, ela tem que ser propiciada. E aí fala um pouco para os empresários, né? Às vezes, eu sou dono de uma empresa e eu digo, eu cuido dos meus colaboradores, eu cuido dos meus funcionários, mas será se de fato eu estou dando uma abertura para ele falar quando ele estiver incomodado com algo? Será se eu estou dando uma abertura para acolher algo? E aí a gente entra em um assunto também importante que é a rede de apoio. O que é rede de apoio? É você ter pessoas que possam te apoiar. E essa rede de apoio, ela vai desde o colega de trabalho até as pessoas que estão em casa. Aí a gente entra em mais uma temática quando as pessoas falam, depressão é besteira. Não é besteira. Quando as pessoas elas estão adoecidas, quando elas estão no estado de depressão, quando elas estão precisando de uma ajuda, elas vão falar para outras pessoas. E aí, dentro de uma empresa, dentro de um ambiente, né, organizacional, as outras pessoas têm que entender um pouco sobre o assunto. Daí a importância do empresário levar essa temática para dentro da empresa. Por que é importante entender? Para acolher, para ser rede de apoio. Imagina você, adoecido, chegando num ambiente e contando para as pessoas que você não está bem, e as pessoas dizendo que isso é besteira, que você está fazendo corpo mole, que você não está querendo contribuir com o resultado. É verdade. Assim, eu sou uma das minhas poucas qualidades, o cara modesto, assim, eu sou bem proativo, né? E tudo isso que você está me falando aí me faz analisar de uma forma assim, rapaz, o que é que eu posso trazer para dentro da minha empresa? De repente, num segundo momento entre nós dois, Igor, o que é que a gente pode criar uma sessão aqui para a gente saber como é que tá a saúde mental da galera? Sim. Né? Uma palestra, sim, um momento individual com cada um, né? Porque é muito importante você antecipar. Pelo que tu tá falando aí, é possível antecipando. Com certeza. Antecipando para não deixar... Por exemplo, no começo do ano agora eu paguei uma consultoria de um RH. Acho que tu participou também, né, Jonathan? Que ela conversou com cada um para saber a expectativa daquele outro, saber o que é a empresa, se a empresa é boa ou não, o que é que poderia melhorar, sem citar nomes, claro. Chegou esse relatório para mim e aí a gente fica dando direcionamento ao que pode ser melhorado, né?
Ou seja, é uma coisa que é uma Sim, proatividade, sim. ou não? Com certeza. E assim, é importante, Ítalo, porque essas pessoas elas se sentem acolhidas e elas às vezes até identificam ali que elas estão adoecidas ou não. E você oportunizando isso para elas, elas vão perceber que a empresa onde elas trabalham é um lugar seguro, é um ambiente psicologicamente seguro, Traz segurança, né? traz Se segurança. preocupa com o que ela sente, com o que ela é, Exatamente, né? exatamente. E assim, e faz com que elas percebam, né, da importância que é uma psicoterapia, um acompanhamento a mais, porque assim, isso que você está fazendo é um primeiro passo, né? É uma contribuição que você está fazendo ali com seus colaboradores, para que eles entendam sobre algumas temáticas, sobre o quanto é importante cuidar da saúde mental, mas é importante também que eles percebam que tem que existir uma continuidade, que é onde entra a parte da clínica, né? Que é onde entra, mais uma vez, os benefícios do que a gente viveu aí anteriormente, que fez com que as pessoas percebessem do cuidado com a saúde mental. Durante muito tempo existia o tabu da clínica. Ah, eu vou procurar um psicólogo, eu não vou procurar um psicólogo. E ainda existe muito isso hoje. Mas muitas pessoas estão percebendo a necessidade de Claro. ir para a clínica, de procurar uma ajuda. E aí a gente volta para a história das crenças. Durante muito tempo eu vivi com algo que me trazia desconforto. E aí hoje eu percebi que eu posso procurar uma ajuda. Igor, aqui eu anotei aqui, assim, porque a pessoa que tá dentro dela, né? Ela tá, eu tô aqui, eu não consigo me enxergar de fora para dentro, né? Como é que ela pode começar a perceber que ela tá precisando falar com o Igor, ter uma sessão com o Igor, o empresário, a pessoa física, o colaborador, alguma coisa que ele, opa, tem algo errado aqui comigo. Me fala alguns sinais assim que ele tem que se ligar, que ele está fazendo e ele não está percebendo. A gente pode falar um pouquinho sobre o burnout, né? Que é justamente o burnout. Dentro do burnout a gente tem aí, eu vou falar aqui de uma situação que ela não vai ser verdade absoluta para você identificar, mas às vezes a insônia, aí eu não estou conseguindo dormir bem, eu não paro de pensar no trabalho, eu não paro de pensar que eu tenho que ir lá para o trabalho e aquele ambiente e aquelas metas e aquelas pessoas Vamos ver e o aqui, meu vamos ver em gestor. quantos eu me encaixo aqui. Macho, cara, eu falo como empresário, né? É como a gente se motiva, se automotiva, sabe? Porque, cara, se eu for numerar aqui, tu vai dizer que eu tenho burnout. Cara, às vezes você tá numa tristeza muito grande porque algumas coisas não estão dando certo. Você tem esse problema da insônia. Você fica cansado. A sua imunidade baixa e você começa a ficar gripado. Outro dia você tá com febre, né, John? Aconteceu muito. Já, mas o Ítalo não fica mais bom, não, é? É gripe, é espirrando, é de repente uma alergia, Sim, né? Ele não tem mais. Aí sozinho tu se automotiva ali e volta, né? sim. Então, cara, tudo que você tá falando aí, você falou só da insônia. Já foi mesmo na principal. Aí você fica assistindo um filme. Não é toda a vida, não. São momentos, né? A vida é fase, né, Igor? Sim. Tem fase que você tá mais ali. E aí tem todo o processo da ansiedade, né, Ítalo? Porque, como eu estava falando anteriormente, é de extrema importância que a gente compreenda que a ansiedade, ela pode ser algo que nos traz desconforto, que nos traz um adoecimento quando ela se torna patológica. Mas a ansiedade, ela é o quê? É eu me preparar para algo que vai acontecer, é eu estar alerta, eu me planejar, né? Quando eu tenho essa ansiedade, eu quero, porque a ansiedade é você pensar em algo que ainda vai acontecer. Pronto, eu anotei aqui ansiedade, certo? Certo. Mas o burnout, fora a insônia, qual é outro grande, assim, mais uns 3 sinais, assim, rapaz, esse cara precisa de ajuda. Esse cara aí tem alguma coisa errada com ele. Vou chamar ele aqui para bater um papo. Certo. Que tu pode identificar assim que... Eu acho que outra coisa importante também é a mudança de humor, né? É de extrema importância que você
tente identificar isso nas pessoas, né? Ah, é aquela pessoa que ela é calada demais, de repente ela tá muito falante. Ah, aquela pessoa que é falante demais, de repente ela tá calada. Então, é importante você identificar essa mudança de humor, né? De como é que as pessoas estão aí se comportando no dia a dia. E isso é tão sério, né? Dessa percepção, porque na correria passa despercebido. A gente não dá, aí a gente volta porque a gente falou lá no início, né? Do quanto as pessoas estão se distanciando das outras, de não perceber aquela pessoa que está do lado dela. Por quê? Porque ela percebe muito mais o celular, porque ela está muito mais presa a uma tela do que a pessoa que está do lado dela. Então, é perceber o comportamento, a mudança de comportamento. É verdade, é verdade. Eu fiz uma entrevista aqui com uma pessoa, o Luiz André, que ele falou que chama, né, as pessoas para tomar um café com ele, para bater um papo, para saber se está tudo bem. E ele mesmo, o dono da empresa, chama 30, 40 pessoas por semana para bater um papo. Sinal de que ele tá querendo uma aproximação, Sim. quer escutar, né? Porque às vezes você chega para alguém que é responsável pelo departamento e esse alguém não toma nenhuma providência, né? Sei. Mas realmente, hoje é difícil ter alguém assim que... Uma empresa de pequeno porte, às vezes o cara não dá nem bom dia, hein? Quanto mais bater um papo. Verdade. Não percebe, né? As pessoas que estão à sua volta. E a outra eu diria que é a falta de vontade de fazer algo. De fazer algo, aí a gente volta, porque o burnout está relacionado ao trabalho, né? E aí a falta de vontade de ir àquele ambiente, de estar lá naquele ambiente, de fazer aquela atividade. Ah, eu era um excelente vendedor e agora eu não estou querendo mais vender, eu não tenho mais interesse, eu estou desinteressado em vender. Eu acho que pode ser só fase... Pode ser. O que a gente está falando aqui, na verdade, né, então, são suposições. Todas essas informações que a gente está tendo aqui, a gente consegue ter um diagnóstico, né, completo, na verdade, um diagnóstico fechado, né, real, quando a gente né? fizer, que tiver todo um processo de psicoterapia, de entender. Sim. Né, aqui Que que pode ser uma falando coisa, são pode ser suposições que podem levar a esse caminho ou não. Deixa eu te falar aqui umas coisas que eu me auto-medico, né? Claro, não existe isso. Mas, cara, eu sempre procuro muito fazer o que me dá prazer. Por exemplo, Ótimo. eu gosto de estar na minha casa de praia, só de sunga ali pisando na areia. E muitas vezes sozinho, Igor. Pra olhar a natureza. Vou sozinho depois do almoço, dou um mergulho, Isso me dá prazer. Isso me renova. Bacana. Gosto muito, né? Gostava mais de jogar videogame. Gostava mais. Hoje não. Hoje eu gosto de assistir filmes. Eu ganhei agora no Dia dos Pais uma cadeira daquela do vovô. Ó, bem te entrega a idade. Mas, cara, tudo isso, sabe? Eu consigo descansar, me desconectar para que no outro dia... Opa, hoje é um novo dia. Excelente. Eu não sei se eu faço certo, mas vem dando muito certo. Excelente. Né? Porque se tu fica remoendo, macho, o problema, né? Focado só no problema, não se desconecta, para depois se conectar de novo e aí sim vem a ideia e tu consegue consertar. Para mim isso funciona muito, muito. E porque eu não tenho dinheiro para isso, para aquilo, eu não falei em nenhum momento em dinheiro. Sim. Tudo isso é de graça, a natureza tá aí, né? Você parar, assistir alguma coisa ou conversar com um amigo que você gosta, com alguém que você gosta, né? Tá com minha filha também, com a minha esposa, em momentos só delas. E aí eu faço isso, sabe? Excelente. Né? Essa questão aqui. Porque acho que todo empresário tem uma hora ele vai ter o burnout. Burnout burnout. Burnout. E o que você falou era justamente o que eu ia falar, né? Acho que você tem que procurar fazer algo que te faça bem, né? Que te traga ali momentos de prazer, né? Momentos que você se desligue de situações e viva aquele momento. E aí eu gosto muito de falar sobre esse viver o momento, que a gente não tem feito isso, sobre viver o momento, porque a gente vive tão acelerado, de tantas coisas para fazer, que a gente não para sequer para comer direito, Ítalo. Quantas vezes você já parou para comer e para
se concentrar naquele momento. Tu quer ver uma pergunta? O que foi que tu tomou no café da manhã hoje? Aí o cara, puta, é mesmo, ó, com guli ali, nem lembro. O que foi que tu comeu no almoço? Não lembra, as pessoas não Eu lembram. vou mais longe, o que foi que tu comeu ontem no almoço? E aí quando você traz o que você faz, é você fazer das pequenas coisas mesmo um momento de prazer. E é tão importante isso para a nossa saúde mental. Eu valorizo, cara. Né? Esse momento de prazer. E eu já fiz vídeos falando sobre isso, que vai desde você tomar um banho mais tranquilo, viver aquele momento é seu. De ouvir uma música que você gosta. Porque tudo isso faz com que a gente relaxe, com que a gente tenha aquele momento ali que é nosso. É nosso. Tudo isso faz bem. Que a gente possa viver aquele momento, de verdade. Eu vou ainda mais longe. Teve um vídeo que eu assisti, né? Que o cara disse, rapaz, nem respirar a gente sabe. Aí eu, como assim? Aí ele foi falar, para e respira, ó. Até isso a gente tá no automático. Inclusive a gente tem até... Para respirar, ó. Claro. Olha que prazeroso. Você encheu o seu pulmão de ar e soltar, né? Pra você sentir. Inclusive isso é técnica de relaxamento. A gente usa a respiração como técnica para uma crise de ansiedade. Justamente porque é aquele momento da parada. Ei, tem um, viu, Igor? Tem um prazer na minha vida. Eu gosto de coisas que me dêem adrenalina, certo? Aí tem um, que é o meu jet ski que eu pego. Tem um lugar que eu vou sozinho. Aí isso me dá medo pra me ter atenção. A adrenalina sempre. E aí muitas vezes quando eu tô só e aquele momento de adrenalina tá alto, aí eu dou um grito. Uhul! Né? Meu irmão, isso é gostoso demais pra mim. É uma coisa minha. Pode ser besteira pra outras pessoas, mas pra mim... É a forma como você se sente bem. Eu tô dando essa dica aqui pra você buscar isso. Se você gosta de correr, corra. E é justamente o que eu tava falando de dicas, né? Que vai desde a coisa mais simples, né? Pra você que tá aí nos assistindo, né? Cara, andar de bicicleta, né, Igor? Uhul! Pra aquela ladeira. Você procurar coisas que te façam bem. Eu tenho uma facilidade de ir à praia. Vai lá na praia, vê o mar, dá um mergulho. Não tenho facilidade, mas não é fácil para mim ir à praia, é distante. Enfim, hoje eu não vou poder ir. Ok, tira um momento para você, para tomar um banho, para almoçar de uma forma mais tranquila, tomar um café de uma forma mais tranquila. Tu indica isso pros teus pacientes sempre, Sim, né? Sempre. Porque a gente acaba, e aí eu volto mais uma vez no set terapêutico, a gente faz com que o paciente, ele se perceba. E ele perceba que muitas vezes ele está fazendo coisas no automático e deixando de fazer coisas que ele fazia antes e que ele não está valorizando, não está dando importância por conta da necessidade que a gente tem dessa correria que a gente tem vivido. Eu e a minha esposa, por exemplo, lá em casa eu que sou o meu maluco lá, né? Mas eu percebo que isso funciona. Aí eu chego pra ela do nada, segunda-feira tem o forró dos velhos. Nós vamos. Só gente mais, tipo, de 60. Então isso é loucura, isso é besteira, isso é lá no subúrbio. Cara, não é a questão de ser acolá, é a necessidade de você se dar o prazer de dançar. E fazer algo diferente. Pronto, ponto. Essa é uma semana eu novo. Até postei nos meus stories que eu estava no mercado São Sebastião. E assim, gente... Quanto tempo eu não vinha, né? Há quanto tempo eu não ia no mercado São Sebastião e até perguntei lá, o que vocês fizeram diferente hoje? Vocês fazem alguma coisa diferente? E a gente precisa fazer coisas diferentes. Comer algo diferente, né? Outra coisa que eu faço muito, Igor, e me dou essa oportunidade, às vezes até sozinho, no meio do mundo. Cara, é viajar. Ontem eu caminhando na beira-mar com ela, só eu e ela, a gente sorriu, peguei na mão dela assim. Aí eu disse pra ela, olha, nesse momento eu tô sentindo aquele prazer quando a gente viaja e a gente sai andando. Bacana. Olha isso. Bacana. E falar também é bom, né? Então, pro outro que você tá sentindo, compartilhar. Compartilhar pra ela sentir que ela tá junto com você e você tá proporcionando prazer ao outro. Sim. Né? E isso eu vivenciei ontem com ela, né? Legal, quando eu viajo, eu me dou essa oportunidade de prazer. Então tu só tá falando com o Rambo aí, tu não trabalha não. É pelo contrário.
para mim não enlouquecer e não viver 100% só o trabalho, eu me dou essa oportunidade, porque senão Com não tem certeza. sentido, né, Tá Igor? Eu certíssimo. vou ficar doente, como você está falando aí, Tá de certíssimo. uma patologia dessas, né? Outra coisa que eu anotei aqui, Igor, sinais da ansiedade. Eu conversando uma vez com uma pessoa que tem esse problema de ansiedade, diz que é um formigamento na barriga, é um sentimento tipo um elevador que vai e vem, é um calafrio. Eu não consigo entender. Ansiedade, como você diz, todo mundo tem. Sim. É normal você ter ansiedade, medo. Às vezes um pouquinho você fica um pouco melancólico. Vou nem falar, um pouquinho depressivo, Sim. é normal também, acontece. Morre alguém, vai ficar Sim. um momento de É luto. justamente o que a gente estava falando, de entender que a gente tem vai ter alguns desconfortos e tá tudo bem, porque a gente precisa saber lidar com esses desconfortos, né? Tem pessoas também, Igor, que às vezes você briga com um irmão, você fica muito, muito triste. Tem pessoas que você briga e não tá nem aí. Amigo, amiga, que você discute alguma coisa, você fica, rapaz, eu preciso pedir desculpa a essa pessoa, né? Tá tudo certo também. Mas eu queria que você me dissesse sinais de que você tá com problema real de ansiedade. Fala pra gente, né? Pra mim também, porque às vezes a pessoa tá ali e não sabe com esse problema. O sinal de que você está, de fato, com uma ansiedade adoecida, né? Você está com uma ansiedade patológica, é justamente essa preocupação excessiva. Você fica preso nesse pensamento de uma preocupação excessiva. E aí muitos pensamentos, né? Preocupação excessiva com o futuro, de como é que vai ser, o que eu devo fazer, e muitos sis, né? E muitos questionamentos. E isso aí é um sinal de uma ansiedade patológica. Mas o que você estava falando aqui sobre essa pessoa que tem alguns sintomas físicos, isso é uma crise de ansiedade. Crise. Que a crise de ansiedade é justamente você pode ter sudorese, ter uma aceleração cardíaca, né? Um batimento cardíaco mais acelerado, sentir falta de ar. É muito comum no processo de ansiedade a falta de ar. Né? E aí é onde entra algumas técnicas que eu estava falando. Nessa crise de ansiedade, uma das técnicas que a gente utiliza é da respiração mesmo. É você parar e inspirar e respirar, inspirar e respirar. Isso é uma de várias técnicas que a gente tem numa crise de ansiedade, né? Mas é muito séria a crise de ansiedade e as pessoas às vezes não sabem identificar, né? E por que eu estou sentindo isso? Eu estou com muita falta de ar e aí às vezes a pessoa sente um aperto no peito e vai no médico achando que é alguma coisa cardiológica, quando na verdade é ansiedade, é uma crise de ansiedade, né? Então fica muito alerta aí, né? Mais uma vez, o que a gente está conversando aqui são possibilidades, mas sempre, pessoal, é de extrema importância que você veja com um profissional, né? Que tem um acompanhamento com esse profissional, que ele vai aí te ajudar a chegar a uma solução, né? Para o que você está sentindo, para o que está te trazendo desconforto, né? De extrema importância que procure esse profissional. Rapaz, a nossa sociedade também, o que é que você pensa sobre isso? É um pessoal muito preconceituoso, né? Não, isso aqui eu acho que é alguma bobagem minha. Vou atrás disso não. Ixi, é muito caro. Vou atrás de resolver isso não. Eita, meu plano de saúde não cobre. Eu já pago plano de saúde, pra que eu vou atrás? Não vou gastar dinheiro com uma loucura. Esse muito caro é geral, justamente, né? assim, eu diria que de um tempo para cá a gente tem sido mais valorizado, né? Eu digo que valorizado por entender a necessidade, mas as pessoas não querem pagar, não querem investir na sua saúde mental. Muitas pessoas não querem investir. Elas preferem, quando vão cortar alguma coisa, às vezes cortam um terapeuta para fazer outras coisas e não entendem a necessidade. Eu não preciso fazer isso não. Eu tenho um amigo para conversar. Eu tenho... Ok, gente, é importante mesmo. É importante você ter um amigo para você compartilhar, um familiar, é a sua rede de apoio. Mas nós estamos aqui para contribuir de uma forma profissional.
de fazer com que você, de fato, entenda, né, sobre o que está te trazendo desconforto, o que a gente pode fazer para te trazer mais qualidade de vida, para você saber administrar as suas emoções, para você se conhecer mais. E isso você vai ter no processo de psicoterapia. Ah, ok, eu consigo fazer isso sozinho, mas vai chegar um momento que você não vai conseguir lidar com suas emoções sozinho, que é onde vai entrar, de fato, nós psicólogos. Né? Tudo isso a gente está trazendo para cá, gente, para que a gente busque antecipar, como eu disse, alguns problemas e consiga conduzir bem sua família, conduzir bem seus negócios. Sim. Como é que tu vai acordar motivado, arrumado, cortado o cabelo, todo ajeitado para poder produzir? Tu tá cheio de uma confusão mental aqui? Sim. Uma loucura passando dentro da tua cabeça? E mais, né, Ítalo, o adoecimento mental, ele traz o adoecimento físico. Sim, Te impedindo de várias coisas aí que, como eu tô falando, às vezes as pessoas elas não sabem, eu tô com algum problema no estômago, isso pode estar relacionado à saúde mental. E dentre vários, eu só estou dando um exemplo aqui, mas entre várias outras coisas. Então, como é que você vai conseguir, né, caminhar aí por algumas situações da vida se você não estiver bem, se você não cuidar da sua saúde mental? repercute totalmente, e não é só o empresário, não, é o gestor, é o autônomo, né? Pensou um médico, o cara que é cirurgião. Exatamente. Tem uma história que eu sempre falo, que é você tá no avião, né? E tem aquelas instruções quando o avião vai subir. Sim, Primeiro da você, máscara, né? Tem essa história? Primeiro Exatamente. você se organiza, respira ali para poder ajudar Sim. crianças e idosos. Exatamente. Você primeiro tem que cuidar de você. Ontem mesmo eu estava, eu também faço psicoterapia, obviamente, foi isso que eu falei ontem no meu stories, né? Que parece óbvio que o psicólogo precisa cuidar da sua saúde mental, mas nem todo mundo sabe. Né? Então, assim, como é que eu posso cuidar do outro se eu não cuidar de mim? Né? Se eu não conseguir compreender de fato o que eu posso fazer por mim, pela minha saúde mental, né? E aí é onde entra toda a história do autocuidado, né? Que é outro tema que eu gosto muito de falar. Autocuidado. Inclusive tem uma palestra aí que eu vou dar para o UFC sobre autocuidado, né? Para os alunos da UFC, Como é o os autocuidado? funcionários. É você cuidar de você, você fazer coisas por você. O que você estava falando, né? Sobre o que você faz, você vai à praia, é autocuidado. Tu acredita que pessoas estão próximas a mim por ignorância, eu acho, mas não me abala, não. Esse cara é muito vaidoso. Mas como assim, se você se sentir bem. Mas como? Porque eu só ando arrumado, organizado, cabelo cortado, arrumado. Mas falei arrumado. Teve uma história aí que eu fiz uma viagem em 2015. Eu sou assim, esse cara que busco, né, me motivar, desafios. E aí, rapaz, quando eu fizer 40 anos, eu vou me dar de presente uma coisa. E quando eu fiz 40 anos, um mês antes, essa coisa aconteceu, né? E as pessoas que estão de fora, que não entendem esse cara é muito vaidoso, besteira. Você ainda é criticado por uma sociedade machista, preconceituosa, que quando 99% está desmantelado e não se olham, né? Não se enxergam, não se percebem, né? Fica olhando pro outro, ó. Sim. E essa questão aí de você estar falando do autocuidado é mental, é físico, Sim. é o que você compartilha com os outros, é o que você ajuda os outros, né? É o que você faz para você se sentir bem, né? É o que você faz por você. E aí vai desde o que a gente estava falando, né? Desde você ouvir uma música que você goste, você tomar um banho, você viver ali um momento com a sua família, de fazer uma alimentação com a sua família, de você fazer uma viagem, você ir a uma praia, tudo isso é autocuidado. É um cuidado com você. Com você. Quantas vezes o cara tem um carro ali todo sujo, só anda desarrumado, a casa do cara... O Luciano Huck, né, que ele tinha aquele programa de ajeitar a casa das pessoas, né, e eu tenho certeza que o cara que não tem essa habilidade e esse cuidado, autocuidado, com 3 meses a casa já tava toda bagunçada de novo, né? Então
o lar do oscilar. É, isso mesmo, é esse problema. Aí o autocuidado, meu irmão, é o cara cuidar de si e do seu ambiente ali, ou não? Sim. Quando você cuida de você, você consegue cuidar também do outro, né? Você consegue dar esse apoio, né? E quantas pessoas, às vezes, cuida do outro e esquece de cuidar de si, Ixi, muitas. né? Muitas, muitas, muitas. E aí esse cuidado vai desde, por isso que é importante a gente se perceber, por isso que é importante a gente entender quando eu tô tendo alguma coisa que tá ali me tirando do meu foco, não tá fazendo com que eu continue seguindo o que eu estava fazendo, né? É um trabalho, é a minha vida pessoal, para e tenta enxergar que alguma coisa não está, né, indo bem e talvez seja necessário uma ajuda de um profissional. Ei, semana passada, Igor, teve também no meu Instagram uma pessoa dizendo que estava numa crise existencial. Que tinha vendido um carro, que botou um negócio e estava vendo que não estava dando certo, não estava progredindo e estava com esse termo. Teve esse termo, crise existencial. Na tua visão, o que é crise existencial e qual a orientação de repente você daria para uma pessoa dessa? Eu acho que, assim, essa palavra crise existencial, as pessoas de vez em quando falam, né? Vez ou outra as pessoas falam, eu estou numa crise existencial, mas... Não sei para onde eu vou. Exatamente, mas o que é isso? É justamente você... E interessante, sabe, Ítalo? Porque essa tal dessa crise existencial, eu já recebi vários pacientes que, de fato, tipo, não sabiam para onde iam, estavam querendo mudar de profissão. E aí a gente tem inclusive... Mudar de Eu tenho profissão. colegas de trabalho, não é muito meu foco, mas eu já contribuí com algumas pessoas, né, sobre orientação de carreira, né, mas existem pessoas que não sabem para onde é que vai, não sabem o que fazem da vida, né, não sei se eu mudo de trabalho, não sei se eu continuo o trabalho, que é justamente essa que eles chamam de crise existencial, né? Mas é tentar parar mesmo para identificar. E o que eu gosto de fazer, e eu faço esse exercício na clínica, eu estou na dúvida de uma decisão, ok, coloca no papel. É outra técnica que a gente utiliza bastante na terapia cognitivo comportamental, é você anotar. Existe uma técnica que é você anotar seus pensamentos. Então, da mesma forma, é para você tomar uma decisão. Os meus melhores pensamentos, Igor, são quando eu estou tomando banho, tu acredita? Acredito. Mas geralmente, Ítalo, a gente De pede para manhã. anotar os pensamentos que estão te trazendo desconforto, para você identificar o que é aquele pensamento te gerou de desconforto. Eu pensei em algo aqui e que o que eu pensei não me fez se sentir bem, enfim. Mas falando da história da crise existencial, é justamente, eu estou na dúvida de que caminho seguir. Ok, coloca num papel. Quando a gente escreve, a gente consegue visualizar melhor, a gente consegue tirar. Eu gosto muito, inclusive em treinamentos, em momentos que eu estou com pessoas, eu gosto de fazer o que eu chamo técnica caneta e papel. Que é você pegar o que você está fazendo aí, anotando, você tira o que está no seu pensamento e coloca no papel, você consegue visualizar. Aí eu quero tomar uma decisão, eu coloco o que tem de positivo e o que tem de negativo. E eu consigo visualizar para onde eu posso seguir, qual é o caminho eu vou seguir. Ok, isso aqui é só algo que pode contribuir com a sua decisão, que obviamente que tem várias outras coisas, mas é uma forma de você visualizar. E essa crise existencial é justamente, eu não sei da minha existência, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não sei... E aí tentar, de fato... Você ajuda, então, nesse processo também, de uma pessoa que está nessa situação? Sim, claro, né? Com certeza. Como eu falei, quantos pacientes eu não já atendi que não sabiam mais o que queria, se queriam trocar de emprego, se queriam estar casados ou separados, enfim, tudo isso aí acaba sendo uma crise de tomada de decisões, né? Que é justamente esse o nosso papel, contribuir com a tomada de decisão. E aí, voltando a falar um pouco da terapia cognitivo comportamental, dentro dessa tomada de decisão, juntos a gente vai construir até um plano de ação mesmo, de que ações vão ser tomadas. Ajudar ela a tomar uma ação. Exatamente. Vamos botar aqui o que é
Positivo e o que é negativo. E dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente decide, a gente psicólogo, né, o psicólogo junto com o paciente, o que está te trazendo desconforto? O que a gente precisa juntos aí buscar soluções para te trazer mais conforto? É justamente esse o papel do psicólogo dentro da terapia cognitivo-comportamental. É contribuir com esse processo. Por isso que eu falei lá no início, é importante que o paciente ele entenda o papel dele. Você pode ser meu paciente agora, eu dizer assim, Ítalo, ó, a gente vai fazer dessa forma. Nós estamos juntos em parceria para fazermos dessa forma. Mas você concorda que você também vai ter que fazer a sua parte? E que a sua parte ela vai para além desse momento que a gente está tendo aqui? Isso aí eu comparo com uma consultoria dentro de uma empresa. Por exemplo, o cara chega, não, eu vou contratar um consultor, ele vai salvar a pátria. Eu percebo, depois de 1000 anos de experiência, Igor, que 99% é você. Mas assim... 1% é a técnica que o cara está aplicando para que você se motive a fazer o que precisa ser feito. E aí, você falando em consultoria, é justamente isso. Mas aí eu diria, e aí, essa semana mesmo eu fiz um vídeo falando que a psicoterapia não é uma consultoria. Ok, eu estou entendendo o que você está querendo dizer, mas só exemplificando, para as pessoas entenderem... eu que tenho que fazer aquilo acontecer. Claro, mas porque... Não, o Igor, eu tô fazendo terapia com o Igor, pronto, agora está resolvido. Isso, porque não é uma coisa pontual. Não é uma ciência exata, né, Igor? E assim, não é uma coisa pontual, porque eu estou fazendo aqui terapia e pronto, eu já fiz, já acabei, não vou mais continuar e já está tudo resolvido. Não é uma coisa pontual, tem que ter uma continuidade. E a consultoria, como você estava falando, eu entendi o que você quis dizer, mas eu acho que é importante a gente fazer esse comparativo. Pode fazer. A consultoria, você chega lá e é uma coisa pontual, você chega lá e você identifica e aí você faz o trabalho. Cria as ações, pode continuar. Né? A terapia não, é uma continuidade. Existe uma continuidade. E é importante que o paciente entenda dessa continuidade, do papel dele nesse processo. Entendido. Igor, a gente já está chegando aqui do meio para o final. Eu queria que você falasse um pouco, né, dos seus projetos, desse seu evento que você vai fazer para os profissionais de psicologia. Conta aí um pouquinho para a gente. Você falou do evento, não é? O nome do evento é Café com Psicólogos, né? Eu sempre quis fazer algo para juntar os psicólogos clínicos, porque esse evento é voltado totalmente aos psicólogos clínicos, né? E aí eu fiquei pensando outro dia, eu vou fazer alguma coisa, e está se aproximando ao Dia do Psicólogo. Quando é o dia do dia psicólogo? 27 de agosto, a gente comemora o Dia do Psicólogo. E eu estava na minha casa pensando em fazer um café, chamar uns colegas, e aí eu comecei a pensar, eu disse, por que eu não crio um evento onde eu possa convidar profissionais, esses profissionais vão fazer network, vão trocar ideias, eu vou conseguir contribuir com o desenvolvimento de pessoas e vai ser um evento que talvez seja o que esteja faltando hoje. Né? E aí eu comecei a pensar e comecei a idealizar e aí nasceu o Café com Psicólogos. Quando é que vai ser aí? A primeira edição vai ser agora dia 26 de agosto e a proposta eu fiz uma lista de pessoas, aí eu volto um pouco do que a gente falou lá no início, né? Eu como pessoa que gosta de me se relacionar com vários públicos, só de pessoas que eram próximas, psicólogos, eu tinha uma lista de quase 100 pessoas, aí eu comecei, como é um evento que eu estou patrocinando e temos alguns parceiros, quem sabe aí a Giro também vai estar junto, né? Não, com certeza, já está confirmado. Está confirmado. Tenho vários parceiros e como eu falei, eu mesmo vou patrocinar, eu comecei a convidar as pessoas para esse evento e aí é um evento que vai ser inicialmente intimista. E o que a gente vai ter nesse evento? Vai ser um momento de fato de um café, onde nesse café vão ter 3 rodas de conversa, uma das rodas de conversa falando sobre a clínica independente, né? Vão ter 2 pessoas, 2 psicólogas, grandes amigas que vão conduzir esse momento. Elas vão falar um pouco sobre a ida
para a clínica, né, de como é que foi, todos os desafios, porque hoje elas são só psicólogas Clínicas. Vai ter um outro grande parceiro, né, que é da Abraço Consultoria, Contabilidade, que vai falar sobre contabilidade para psicólogos, Muito bom. que é muito importante, Claro. e uma outra grande parceira que vai falar sobre carreira, orientação de carreira. Por que eu quis trazer essas temáticas? Porque, primeiro, é um encontro só para psicólogos clínicos, então ter a clínica. Quando se vai para a clínica, se precisa de orientações contábeis, e aí vai ter a conta. E muitas pessoas estão nessa transição. Eu sou da área da organizacional, psicólogo organizacional, RH, e quero ir para a clínica. Eu me formei agora, eu quero ir para a clínica, como é que eu faço? Então, essa orientação de carreira é de extrema importância. Tenho certeza que muitas pessoas vão se interessar e é muito bom estar nesse ecossistema aí de pessoas que querem se reinventar, de repente ter um insight ali de uma ideia nova, né? Fazer parcerias um com o outro, de repente pode eu sair acho que lá. assim, o melhor, onde é que vai isso aí? E o melhor, né, Ítalo, é você saber que o que você está fazendo está contribuindo com o desenvolvimento do outro, que é o meu grande propósito. Né? O meu grande propósito é contribuir com o desenvolvimento do outro. Vai ser aquela troca ali que as pessoas vão estar, né, se conhecendo, trocando ideias, enfim, eu acho que vai ser sucesso. Eu já sinto isso, estou muito feliz porque esse evento vai acontecer. Eu sempre quis fazer algo, né, desse tipo e aí está nascendo aí esse projeto. Onde é que vai ser aí? 26 de agosto, aonde? Vai ser aqui na Visconde do Rio Branco. Depois a gente pode colocar o endereço, né, para quem... Porque, na verdade, esse evento, ele é um evento fechado, mas pela procura, né, eu disponibilizei de alguns convites gratuitos e pela procura eu estou vendo aí, de repente, para abrir para mais pessoas participarem. Né? Lembrando que o evento está super próximo, então eu preciso de tempo para organizar isso. Claro, se você precisar de ajuda, eu além de apoiar, me disponho a lhe dar um apoio também em espaços, como a gente tem um cowork, né? Eu tenho um leque aí de opções gigantesco. Sim. Né? Para mais pessoas, para o público ideal que você quiser. Quem sabe o próximo a gente já não faz aqui. Uma dica também muito interessante, puxando para o meu lado, claro, né? É o lado visual também desse profissional. Da criação, da identidade visual. E é por isso que eu quero que você esteja lá, porque eu acho que é outro nicho que é muito importante, né? Que os psicólogos eles estão cada vez mais sendo vistos nas redes sociais, sendo procurados, né? Claro. Então esse cuidado com a imagem... posicionamento, né? Com certeza. Falta combustível no meu carro, mas não falta um portfólio. Exato. Imagina. E aí, Ítalo... Eu tô vendo aí seu trabalho e eu lhe conheço há um tempo, eu sei demais do seu profissionalismo. Falta combustível e não falta portfólio. E eu vou só dizer uma coisa, dando um spoiler aí. Eu já penso em próximos cafés e uma das temáticas justamente seria essa. Marketing, né? Exatamente. Como você se posicionar, a importância de você ter o site, a importância de você... Exatamente. Porque às vezes, o que eu sempre falo para os meus clientes é o seguinte, rapaz, tu tá de repente num local como esse, e aí tu tem uma especialidade que poucas pessoas têm. Tu tem um local de atendimento com várias coisas personalizadas e totalmente fora do padrão, que é a tua característica. Tu falar, entra no ouvido e às vezes sai no outro. Agora você como é que eu chamo? Materializar isso, o cara olhar aqui e enxergar, então rapaz, eu vou guardar isso aqui. Eu sou do digital, certo? Mas olha aqui, o impresso direcionado. Eu super concordo e eu faço isso demais. Eu chamo impresso direcionado. Eu não vou sair jogando, né? Sim. Mas o impresso direcionado faz toda a diferença, né? Com certeza. Pronto, e depois vamos fechar aí grandes parcerias. Deus quiser. E aí você que é da área, então você que simpatiza aí com esses assuntos, com esses profissionais, se você quiser ter uma abertura, né? Como eu disse, vai ter os contatos do Igor aqui, tá? Igor, eu queria presentear, eu já queria pro fim do nosso bate-papo, para a gente finalizar, para não ficar muito longo,
Queria presentear você aqui pela participação com a obrigado. nossa canequinha aí de Muito café. bom, Abre aí né? pra tu dar uma olhada, ver se tu gosta. Pra você fazer vários agendamentos e Sim. projetos aqui no nosso planner também, ó. Muito bom. Certo? Muito bom, viu? Adorei os presentes. Beleza? Obrigado, Heitor. Pela Muito participação. E agora eu deixo, né, o finalzinho aqui para você fazer um levantamento geral do que nós conversamos, resumir, né, o que você tem para auxiliar, né, a sociedade, as empresas, as pessoas, tá bom? O momento é seu e aí a gente finaliza, Legal. né, com o nosso bate-papo. Eu quero agradecer mais uma vez. Eu comecei agradecendo e vou finalizar agradecendo, né, a oportunidade de estarmos aqui. Né? Como eu falei, é super válido um canal desse para levar informações para as pessoas que estão nos assistindo, que podem repassar esse conteúdo para outras pessoas, né, que também é importante, né? E o que eu quero deixar de recado para quem está nos assistindo e para quem possa assistir aí depois em outro momento, falar um pouco sobre esse autocuidado, né, que a gente estava falando. É de extrema importância que você se perceba, né, que você perceba o quão é importante você fazer coisas por você. E vai nas pequenas coisas, né? Vai de você viver o momento, você parar para aproveitar aquele momento, né? Quantas vezes a gente não saiu de casa e chegou no destino sem saber por onde percorreu? Foi no automático, Foi né? no automático. Então é isso, você fazer coisas por você e você viver mais o momento, né? Você aproveitar o momento, você aproveitar aquele momento que ele é único, né? O momento do mais simples, que é você sentar com a sua família e você tomar um café, de você conversar com a sua família. Acho que está faltando a gente fazer mais isso, né? Sair desse automático e viver o momento. Né? Então o que eu deixo de recado aqui é viva o momento, viva mais o momento, aproveite mais esses momentos, né, que a vida nos oferece. Uma outra coisa, só para finalizar, seja grato. A gratidão, ela nos traz boas sensações. Ela sempre vai fazer com que a gente se sinta melhor. Então seja grato pelas pequenas conquistas que você tem na sua vida. Pode ter certeza, você vai se sentir cada vez melhor quando você consegue perceber e celebrar essas conquistas. Muito bem, muito bem. Eu vou deixar aqui um conhecimento aqui para você, que eu não sei se você já ouviu falar, mas quem agradece, a graça desce, ó. Parou para pensar? Eu chegou a ficar arrepiado aqui. Mas é verdade. Quem agradece, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, por essa semana maravilhosa. Você agradece, a graça desce sobre você. Tem perigo de... Obrigado por estarmos aqui, né? Muito obrigado por esse nosso reencontro. Sempre, né? a gente se e vez ou outra a gente se reencontra, né? Verdade, verdade. E é isso, cara. Muito obrigado mais uma vez. Você que está assistindo, os contatos do Igor vão ficar aqui embaixo. Busque melhorar sua qualidade de vida, sua cabeça, a organização mental para você ter novas ideias, novos projetos, ajudar pessoas. Primeiro você se ajuda para depois, né, transbordar. Assim. Né? A força que você você se fortalece para poder ajudar os outros, né? Mas enfim, tudo aqui é feito com muito carinho. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo e até a próxima. Valeu. Obrigado, Igor. Obrigado. Valeu. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Ian Tosta, sou sócio fundador da In-House Market. Estou fazendo esse vídeo aqui para agradecer ao Ítalo e ao Giro Coworking por todo o apoio que eles nos deram, né? Nós somos clientes deles e assim, se vocês estão buscando mais do que um fornecedor, vocês estão realmente querendo um parceiro de negócios, pode contar com o Ítalo e com a Giro, porque realmente é uma empresa muito, muito boa, nos ajudou bastante e muito séria, e por isso eu queria agradecer e também oferecer aí o meu apoio para próximos desafios, tá bom?
Reduza os custos com aluguel contratando o serviço de endereço virtual da Giro Coworking. Tenha sua empresa formalizada para a emissão de notas fiscais. Além disso, recebemos suas correspondências e encomendas. Rápido, prático, sem burocracia e 100% online. Fale agora conosco pelo WhatsApp 85 3091 5453.